Muito bem, queridos, vamos entrar então na mensagem dessa noite, sabendo que, bota aqui na tela já o tema aqui, ó. Bota aqui, deixa aqui. Muito bem. Então vamos falar sobre a festa que vamos celebrar amanhã. E esta festa nós já celebramos há mais de 20, pelo menos uns 25 anos. A igreja vai completar 17, a Igreja Filhos do Reino. Mas quando nós éramos do outro ministério, o ministério do pastor Arcélio, o ministério Rios de Água Viva, ali começamos a tomar ciência do que era a festa tabernáculo, e o pastor Arcélio nos conduziu a fazer a festa tabernáculo, e começamos dali para cá a celebrar anualmente. Todos os anos chegam gente nova, irmãos, né, que não ouviram falar de festa tabernáculo. Ali, irmão Geraldo, vai ser a primeira vez que vai ouvir, né, sobre festa tabernáculo. Tem alguns irmãos que vão chegando, a irmã Alcione também, irmã Lilian. Então, esses irmãos que estão chegando agora, os jovens, precisam de esclarecimento. Por que que nós celebramos uma festa que basicamente é judaica? Ela é uma festa para o povo de Israel. Por que então a Igreja Filhos do Reino, que não é judia, nem messiânica, é uma igreja cristã, né, celebra a festa do tabernáculo? Vamos explicar tudo isso. Antes de explicar, só lembrar os irmãos que a festa do tabernáculo, ela é uma festa de gratidão. Então, meus irmãos, nós orientamos que você venha bonito, na beca. Teve anos que eu orientei lá os varões, todos tinham que colocar blazer. Lembram disso? Quando nós estávamos no outro prédio lá, até as crianças vieram social de gravatinha. Porque é para Deus, a festa é mais assim, diferenciada do ano. Então não é para vir fantasiado, viu, irmãos? Halloween é para o mundo. Vem fantasiado não, pelo amor de Deus. Não vou nem falar o nome, mas semana passada tinha um irmão fantasiado de Flamengo aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Festa do tabernáculo não pode vir fantasiado de time. Não pode vir de camisetinha regata. Não pode vir mulheres de frente única com as costas nuas. É uma festa de gala. É para as irmãs separarem o longo. Quando vai em casamento, festa chique, é esse tipo de vestimento para a festa tabernáculo. E os varões, roupa social. Amém? Social, esporte fino. Falar esporte, vem com camisa do Flamengo. Esporte fino. É para vir bonito. É uma festa que expressamos gratidão. Então não vem largado, não, emocionado de dedo, não, pelo amor de Deus. Não é esse o figurino da festa tabernáculo, amém? Para vocês terem uma noção, lá em Israel, essa festa é quase o Natal deles. Há distribuição de presente entre eles. Tá? Tem base bíblica para isso. Então eles até trocam presentes na festa tabernáculo. É o Natal deles, é uma festa alegre, colorida, e que há distribuição de presente. Não é parecido com o Natal do Ocidente? É muito parecido. Então, é uma festa diferenciada. Não é semelhante às outras que celebramos durante o ano. Amém, povo santo? Vamos aprender um pouquinho sobre festa tabernáculo? Então, solta aí. Quem conhece a irmã Aline? Isso ainda é um vídeo que eu tirei da época da pandemia, mas ela mostra um pouquinho como é que funciona lá em Israel a festa tabernáculo. 2 minutinhos para aprender. Vamos lá? Solta aí para mim. Quer dizer que a gente está na semana de tabernáculos, na semana de Sukkot. Eu estou em Jerusalém e quero mostrar para vocês como está sendo e o que a gente realmente faz para celebrar essa festa aqui. Amém? Deu para dar uma préviazinha do que eles fazem lá na Sukkah. Eles são obrigados a comer dentro da Sukkah, que é a cabana, que é feita do lado de fora, pelo menos uma refeição durante 7 dias. Alguns não têm assim no plano, então colocam nas sacadas dos prédios. Lá em Israel, as sacadas viram essas cabanas. Então, todo israelita tem que dormir ou fazer uma refeição dentro dessa cabana externa. E aqui, uma coisa que eu não tinha mostrado ainda nos últimos anos, a bênção dos 4 elementos aqui, isso aqui está na sua Bíblia mesmo. Se você procurar, você vai achar. E Deus manda escolher justamente esses elementos. E o sacerdote movia esses elementos diante do Senhor. Esse mesmo exemplo desse rabino aqui,
movendo os 4 elementos. O que eu quero que vocês guardem da festa do tabernáculo? A açúcar, não é? A cabana. E o que está nas mãos é o quê? O que está nas mãos dele aqui? Colheita. Produto agrícola. Amém? Guardaram isso? Isso vai ser importante para o discernimento da palavra de Deus que nós vamos ter agora. Então isso aqui não é aleatório. É tão estranho para nós do Ocidente, não é? É um ritual que não fazemos aqui, de pegar esses elementos e ficar sacudindo no ar, nas 4 direções, não é? Mas isso aqui está na sua Bíblia. Quem quiser depois pesquisa. Avança aí para mim. Então vamos lá, queridos. Por que nós celebramos a festa de tabernáculos? Quando o pastor Acélio nos conduziu a essa festa, ele mostrou os textos bíblicos. Nós vamos estudando os textos bíblicos e aprendendo qual é a essência dessa festa, e nós adaptamos para a nossa realidade. Nós, na verdade, nunca celebramos a festa do tabernáculo como lei. Nunca. Se fosse assim, nós teríamos que fazer açúcar ou sucote exatamente como manda a lei. 7 dias, teríamos que dormir em cabanas externas da nossa casa, ou dormir, ou pelo menos fazer uma refeição. Nós teríamos certas obrigações se fôssemos fazer conforme a lei. Então, nós não fazemos necessariamente a festa dos tabernáculos. Nós fizemos uma alusão a essa festa. Teve uma irmã que encrencou comigo, falou: pastor, você não celebra a festa do tabernáculo, então não pode dar nome de festa do tabernáculo. Eu falei: tá bom então, irmã, não vamos brigar. É festa de gratidão em alusão a tabernáculos. Nós mudamos até a nomenclatura para não ofender os mais radicais. Realmente não celebramos festa de tabernáculo, como está na lei. Por que então celebramos se não somos judeus? Vou explicar ao longo dessa mensagem. Amém? Primeiro vamos para a base. Lá para o povo de Israel tem essa diretriz. Eu vou ver com vocês a simbologia. Deuteronômio capítulo 16, verso 13. Vamos ler todos juntos? A festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias. Quando houveres o quê? Recolhido da tua eira e do teu lagar. Eu falei para você identificar naquele ritual do rabino lá, que ele tinha na mão o quê? Colheita, produto agrícola, que foi plantado e colhido. Então, essencialmente, festa do tabernáculo, ou festa das cabanas, ou sucote, como em hebraico, é uma festa de colheita. Amém? Basicamente é uma festa de colheita. Pelo menos das festas que todo judeu tem que celebrar, 3 são de colheita. Qual é a primeira, igreja? Já aprenderam isso no passado. Qual é a primeira? Páscoa. Primeira festa agrícola para Israel é Páscoa. Qual é a segunda festa que tem? Pentecostes. Pentecostes é o quê? O início da colheita. As primícias da colheita. E a festa do tabernáculo Sucote é o quê? É a plenitude da colheita. O que começa a ser colhido durante o ano, fecha o ciclo na festa do tabernáculo. Todas as 3 festas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, são festas agrícolas. Festa de colheita. Guarde esse conceito que é importante. Então Deus, orientando, diz que tem que guardar por 7 dias. Depois de recolher a colheita. Verso 14, igreja, vamos lá? Alegrar-te-ás na tua festa. Tu, só estamos lendo eu e o irmão Josiel. Eu falei todo mundo, foi? Eu só ouço a voz de Josiel, ele está comendo amendoim ainda por cima. E ainda assim eu ouço ele bem claro. Mas as outras dezenas de pessoas eu não ouço. Sua voz se destaca. Vamos ler todos juntos, igreja? Estou preparando você para entender por que nós celebramos a festa do tabernáculo. Para ninguém ficar com grilo na cuca. Chega de grilo para a semana, né? Vamos lá. Alegrar-te-ás na tua festa, tu
e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em toda a tua colheita. A festa é uma festa de colheita. Está bem claro aqui, irmãos? A bênção é para colheita. O que mais? Em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. No outro texto análogo a esse, Deus fala, a minha festa. E esse detalhe é importante. Aqui está a tua festa. Mas no outro texto diz, celebrarão a minha festa. Por que isso é importante? Porque essa festa não depende da vontade humana. Não parte do homem para Deus. Partiu de Deus para o homem. É diferente. Eu dou festa se eu quiser. Eu posso celebrar meu aniversário. Eu posso celebrar uma conquista. Eu posso celebrar uma ação de graça pelo meu casamento. E se eu não quiser, também não celebro. Festas que o homem dá da sua vontade é uma coisa. Festa que Deus pediu ou exigiu do povo de Israel é de cima para baixo. Quantos entenderam? Não é a festa espontânea de Israel. É a festa que Deus determinou para que eles celebrem. E eles celebram isso, irmãos, desde que saíram do Egito. Desde que entraram na terra da promessa. Lá se vão mais de 3.500 anos. É a festa do Senhor. Não é a festa só para o Senhor. É do Senhor para o povo. Ele quer que celebre a festa dele. Quantos entenderam esse conceito? Não é diferente? Quando você está com vontade de fazer festa, você faz. Quando você não quer, não faz. Mas nesse caso não é assim. Ele exigiu a festa. É para celebrar a ele nessa festa. Por isso a regra é dele. Qual é a regra mais interessante aqui, além de todos os detalhes, da cabana e tudo mais? Qual é a palavra de ordem nesta festa, irmãos? Ó, qual é a palavra de ordem? Te alegrarás. Você tem que se alegrar, porque eu já abençoei tua colheita. É uma festa de gratidão pelo colhido. E, ao mesmo tempo, abre um novo ciclo para a nova semeadura e colheita. É uma festa de transição entre o que já foi colhido, a plenitude. Então, os celeiros já estão cheios, as despensas já estão cheias, vocês têm motivo de sol para se alegrar. Deus não exigiu isso numa entre-safra, quando ainda está faltando alimentos. Deus exigiu quando ele já abasteceu, quando ele já abençoou. Todo mundo entendeu? Então, um princípio importante, uma simbologia importante. Avança para mim. A sukkah, ou a cabana em si, dá a ideia de fragilidade, dependência de Deus. Levítico 23, 41 a 43. Vamos ler para a gente aprender e reavivar na nossa mente? Vamos lá, irmãos? Celebrareis esta como a festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo. Olha só o caráter dessa festa. É estatuto perpétuo. Dá para não fazer um ano? Para Israel, não. Eles não podem falhar um ano. Porque é estatuto perpétuo. O que mais? Pelas vossas gerações. No mês 7º, a celebrareis. 7 dias, aqui ó, para eles de Israel lá, vamos lá? Habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Então é uma lei, é estatuto perpétuo. O judeu não tem que escolher, não, ele tem que fazer. Ele tem que ficar nessa tendinha, pelo menos durante 7 dias. Verso 43, igreja, vamos lá? Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas
quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É interessante, se você quiser estudar mais em casa, pega esses textos, porque eles são maiores, né? O contexto é bem mais detalhado. A tenda que vocês viram tem que ser frágil. Não é uma construção firme com pedras, por exemplo. Ela tem que ser frágil. E no alto tem que ser coberto com palhas, de maneira, e Deus orientou assim, que haja frestas nessa palha, para que de dentro da tenda se pudesse olhar o céu. Então não pode nem cobrir de maneira mais permanente a tenda, ou com um material mais forte. Tem que ser frágil. Por que tem que ser frágil? Porque a simbologia é essa. Deus é que está guardando vocês, não é a tenda. A tenda é só, não é, uma representação. Porque, na verdade, a proteção de vocês é Deus. Vocês são frágeis. E se Deus não guardar a casa, o que acontece, irmãos? Em vão vigia a sentinela ou trabalha aqueles que a edificam. Quem guarda a nossa vida é Deus. Então a simbologia de ficar em tendas é não ficar super protegido, mas ficar numa tenda frágil, lembrando que a proteção vem de Deus. Todo mundo entendeu essa simbologia? E se quiser ler depois o contexto, você vai ver mais detalhes. Avança aí para mim. Esse é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar. Segundo aspecto, é para expressar gratidão por um ano de colheita. Agora aqui nesse texto vai mostrar as 3 festas agrícolas. As 3 festas de colheita obrigatórias para Israel. Vamos lá? 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Páscoa. Na festa dos pães sem fermento. O que mais? Na festa das semanas. Semanas é o quê? Pentecostes. E na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aqui tem um detalhe muito interessante. Por que Deus exigiu do povo de Israel nas festas 3? Ele não está falando aqui de Yom Kippur, ele não está falando de outras festas que também Israel celebra. Só nessas 3. Ele exige que os homens se apresentem, homem ali, homem e mulher, e não vá de mão vazia. Por quê? Para agradecer o quê? Já colheu. Deus não é incoerente, irmãos. Para que Deus exigir que todo homem chegasse com alguma dádiva, se antes Deus não tivesse provido a ele para ele poder separar? Deus só exige do povo dele essa dádiva, essa entrega de uma oferta, porque primeiro Deus os prosperou, Deus os abençoou. Deus é absolutamente coerente. Isso não é um princípio esperto para fazer campanha de prosperidade, não, irmãos. Isso é um princípio de gratidão. Quem é grato, expressa. E a relação de Deus com o povo de Israel durante toda a antiga aliança era com ofertas. Oferta de animais, oferta de cereais, mas sempre ofertas. Amém? Todo mundo entendeu? Então não é estranho que Deus exija que se apareça com alguma coisa na mão. Não pode chegar de mão vazia diante de Deus, porque Deus já encheu sua mão. Verso 17, vamos lá? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Isso aqui também é fantástico. Deus é justo. Vamos imaginar, na prática, né? Um judeu que vive do agro e da pecuária, de animais e de plantio. Ele só tem um pequeno terreno para plantar e colher. Deus prospera ele naquele pequeno terreno. Quanto ele vai colher naquele pequeno terreno? Proporcional ao que Deus abençoou. Já o outro tem vários hectares de terra. E Deus também prosperou aquele outro judeu nos seus muitos quilômetros de terra. Quanto é que ele vai ofertar? Proporcional ao que Deus lhe abençoou.
Não, Deus não pode pedir de quem tem um pequeno hectare de terra e colheu tão pouco, a mesma coisa que vai pedir a um fazendeiro mais rico. Porque para esse Deus deu mais, para esse aqui Deus deu menos. Então Deus é absolutamente justo. É na proporção em que possa dar. De forma que mesmo o mais pobrezinho podia dar na proporção do que recebeu de Deus. Recebeu pouquinho? Dentro do teu pouco você tem condição de dar. Recebeu muito? Dentro do teu muito você tem condição de dar. Mas nenhum chegará de mão vazia, porque Deus abençoou tanto que tem muito, como que tem pouco. Olha só que é proporcional, olha aqui, ó. Oferecerá a proporção que possa dar, o que ele é aqui, irmãos? Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. O verbo está no passado por quê? Porque o Senhor já deu. O Senhor não ia pedir algo que não deu para alguém. Deus não pede nada que não tenha dado para aquela pessoa. Nada. Não existe dar oferta para Deus com cheque pré-datado. Não existe. Se você não tem, como é que vai se endividar para dar uma oferta? Não tem como. Oferta é segundo aquilo que Deus te prosperou. E como é uma oferta de gratidão, é segundo você possa dar. Não tem valores específicos. Isso aqui não é dízimo. Aqui não é a 10ª parte. É uma oferta. Quantos entenderam? Aqui não tem valores específicos. É uma oferta de gratidão voluntária. Mas o Senhor teu Deus já te concedeu. Então, se Deus sabe que te prosperou, Ele vai esperar de você uma gratidão proporcional. O que isso quer dizer? Se você recebeu muito de Deus em um ano, e chegou aqui, vai botar R$10 no gasofilaço, no Sactel, esses R$10 representam a prosperidade de um ano de bênçãos sem medidas? É uma questão de lógica, né, irmãos? Deus é justo e Deus faz com que cada um oferte segundo a alegria do seu coração. Mas tem que ter uma lógica. Tem que ter um porquê. Porque você já foi abençoado, já foi concedido. Quantos dizem amém? Já entenderam isso aqui? Avança aí para mim. Outro aspecto importante da festa tabernáculo é para todos, sem exceção. Estou falando para o povo de Israel, tá? Aqui é democracia, é livre-arbítrio. Mas em Israel é para todos. Estão pegando só os princípios, tá ok? Por que é para todos? Independente do estado de espírito da pessoa. Porque a todos Deus deu alimento. A todos Deus deu roupa. A todos Deus lhe prosperou de uma maneira ou de outra. Nem órfão, nem viúva ficava fora desse todos. Poderia-se dizer, vamos isentar as viúvas, perdeu o marido. Vamos isentar os órfãos, perdeu seus pais. Que estado esse órfão tem para agradecer? Tem. Ele está vivo na terra dos viventes? Ele está comendo, está se alimentando dia, de noite? Então tem motivo de gratidão. Quantos estão entendendo? Isso é muito importante. O discerne dessa festa é gratidão pelo sustento. Festa é para todos os participantes, independente do estado de espírito. Deuteronômio 16, 13. Deus não é louco de pedir a alguém que está em luto que se alegre. Mas Deus é capaz de pedir a alguém que está em luto que celebre a provisão e o sustento que Ele dá. Porque apesar de estar de luto, Deus tem sustentado dia a dia. É isso que Deus está pedindo de volta. Essa gratidão. Amém? Não é dinheiro, é estado de espírito. Deuteronômio 16, 13. Vamos lá, igreja? Leia comigo. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias. Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagrar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, o teu filho, a tua filha, o teu escravo, naquela época tinha escravo, a tua escrava, o levita, o estrangeiro e o órfão,
e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Cada grupo de pessoas ele é listado. Todos os grupos de pessoas são alistados. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar. Quero que você preste atenção numa coisa. Eu falei que fechava-se um ciclo de colheita, todo mundo já colheu, suas provisões já estão dentro de casa, a prosperidade já alcançou todo mundo, mesmo que proporcional. Ok? Então, é uma festa do já colhido. Diga assim, a festa do Sucote é uma festa agrícola do que já foi colhido, do que Deus já abençoou. Amém? No entanto, vai abrir um novo ciclo a partir dessa festa, até a outra do ano que vem. Perceba que agora Deus emprega o futuro aqui, ó. Não é só já abençoado. Abre um novo ciclo de bênção. Vou ler aqui com você para você entender o que eu estou falando. Vamos lá? Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Diga assim, o meu Deus já me abençoa um ciclo inteiro. Mas ele também, diga assim, mas ele também há de abençoar meu novo ciclo. Quantos entenderam isso em nome de Jesus? É do que já foi abençoado e já abre a bênção para o próximo ciclo. Também haverá de abençoar o próximo ciclo. Quantos entenderam? Estou descortinando mistérios, simbologias, coisas espirituais da festa do tabernáculo. Você entender que nada mais é do que gratidão pelo que muito que Deus fez e já antecipadamente pelo que muito que Ele fará. É simples assim. Avança aí para mim. Você vai pesquisar na internet, você vai ver muitos vídeos falando da festa do tabernáculo em relação a Jesus. E nós cremos que Jesus nasceu na festa do tabernáculo. As 3 maiores festas que existem, Páscoa, Pentecoste e tabernáculo. Jesus tem uma figura central nessas festas. Em especial, o verso 14, do capítulo 1 de João, usa um termo que faz alusão a tabernáculos, a cabana. O texto é esse aqui, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É assim em português, porque o verbo que está lá no grego, habitou, no grego é skinesei, que quer dizer tabernaculou entre nós, armou a sua tenda. O verbo, ao assumir carne, ele armou a sua tenda entre nós. Então essa palavra aí diz a ver, em algumas traduções mais precisas, vai estar lá, tabernaculou entre nós. Não sei se é assim na NVI ou na NVT. Uma dessas versões deve ter essa expressão. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, armou sua tenda entre nós. Avança aí para mim. A festa tabernáculo aponta para a plenitude da igreja, com a plenitude do Espírito. Também aponta para isso, espiritualmente. Efésios 3, 18 a 21. Quantos se lembram que Paulo disse que nós temos o quê do Espírito? As primícias. Primícia é primeira parte. Mas a palavra de Deus faz alusão a nós sermos tomados da plenitude. Também uma alusão, uma inferência à primeira parte da colheita e à plenitude da colheita. Então preste atenção nesse texto maravilhoso, que é o nosso futuro breve. Em breve isso vai se cumprir. Amém? Vamos lá? Efésios 3, 18 a 21. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais
tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a maior promessa que eu vejo no Novo Testamento. De toda a revelação neotestamentária, para mim, essa é a maior de todas. Não está falando aqui do recebimento do Espírito que foi derramado em qual festa? Pentecostes. O Espírito não veio à igreja em qualquer época. O Espírito estava ligado à festa de Pentecostes, que é uma festa agrícola, uma festa de colheita. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós não temos noção do que é isso. Nenhum ser humano na terra tem noção do que é isso. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: filhinhos, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Queridos, o que está nessa pequena frase aqui diz respeito à maior grandeza que todos nós viveremos. Nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Diga isso, por favor. Eu serei tomado de toda a plenitude de Deus em mim. Amém, igreja? Essa é a máxima promessa. Hoje, com primícia, ainda gememos angustiados, Paulo diz. Mesmo tendo o Espírito Santo, nós gememos angustiados, porque ainda é primícia. Mas haverá e está se aproximando o dia em que seremos tomados da plenitude. Não conseguimos nem imaginar, nem mensurar o que é isso. Vamos ficar parecidos com o Senhor Jesus, cheio dos 7 Espíritos de Deus. Plenitude é isso aqui, ó. 7 Espíritos de Deus. Amém, povo santo? Ora, vamos ler? Por isso que Paulo expressa-se dessa maneira aqui. É tão grande o que ele está colocando aqui, que ele começa a exaltar. Olha só o que diz aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, povo santo? Paulo começa então a dimensionar. É tão grande que nenhum de nós jamais consegue imaginar nem pensar o que está falando aqui em cima desse texto. É tão fora da nossa realidade que Paulo começa a adorar. É o poder de Deus que opera em nós, irmãos. Já está operando, mas vai operar em plenitude em nós. Plenitude. É uma outra dimensão. Amém? Vamos finalizar? Avança aí para mim. Já, você está cronometrando para variar, né? Eu falei lá em Araruna, tem um irmãozinho chato lá, que ele marca a hora que eu começo o sermão e a hora que eu termino. E ainda pergunta assim no meio de todo mundo, no meio do culto: acabou? Não, não é tu não. É outro irmão que cronometra. Será que é ele? A igreja te conhece. Muito bem, queridos. Vamos chegar agora no âmago da questão. Eu já mostrei alguns elementos da festa. Que é uma festa agrícola. Que Israel é obrigado por estatuto perpétuo a fazer essa festa. Israel, nascido israelita, é obrigado. Já mostrei que é uma bênção envolvida nessa festa. Daquilo que já foi colhido e daquilo que abrirá um novo ciclo para a colheita. Já mostrei que é uma festa de gratidão, em que o estado de espírito da pessoa não conta. Alguém não pode dizer assim: ah, eu não vou nessa festa não, eu não estou no clima. Está entendendo errado. Não tá dependendo do seu clima não.
Você está de bode? Você está triste? Vem assim mesmo, sabe por quê? Porque você tem que expressar para Deus que você está vivo, que você está comendo, que você está vestindo, que tem um teto sobre a cabeça. E esse tipo de gratidão só se expressa vindo na festa. Amém? Você pode se fechar e dizer, eu não tenho clima festivo para agradecer a Deus. Porque independente do seu estado de espírito, você tem que agradecer a Deus. Isso é um princípio. Amém? Todo mundo entendeu? E de tudo isso, queridos, a inferência sobre a plenitude do Espírito que será sobre nós. E aí, eu quero falar por que nós não celebramos a festa como a lei. Nós não estamos debaixo da lei para celebrar como a lei. Amém? Senão estaríamos errando. Nós teríamos que celebrar 7 dias, nós teríamos que dormir em cabanas, teríamos que fazer refeição dentro da cabana. Como é que é ser com mulher incrédula junto, né? Ele ia querer dormir no terraço? Ou comer no terraço? Então presta atenção, queridos. O que nós absorvemos dessa festa e por que nós fazemos uma alusão a essa festa profeticamente? Porque essa festa, dentre todas as outras, vai durar mais 1000 anos. Esse é o porquê. Nós somos uma igreja que recebeu revelação do Senhor sobre o reino milenar. Muitas igrejas são amilenistas. Não creem que quando Jesus descer vai continuar a história mais 1000 anos sobre a terra. Nós pregamos o evangelho do reino nesse Brasil afora aí, para tentar iluminar os nossos irmãos de que o reino vem e é sobre essa terra e vai durar 1000 anos. Nós ensinamos que as nações vão sobreviver para entrar no milênio como súditos e terão que ir de ano em ano para adorar o Rei Jesus. Nós ensinamos a continuidade da história profeticamente. Literalmente profetizamos tudo isso, ou usamos da linguagem profética para falar do futuro. Quantos dizem amém? Então, se o Senhor esclareceu o nosso coração, que Ele exigirá, presta atenção no que eu vou falar agora, a festa do Estatuto Perpétuo para Israel somente. Até o dia de hoje, é Estatuto Perpétuo para os nascidos em Israel. Mas quando o Rei Jesus descer do céu, a festa será obrigatória para todas as nações da terra, por 1000 anos. Perceberam a transição, a mudança? Uma coisa é Deus exigir para Israel a festa. Outra coisa é o Rei Jesus exigir que todos os povos africanos, brasileiros, americanos, europeus, lá da Oceania, saiam de lá para celebrar a festa do tabernáculo. Não será mais exclusivo de Israel. Será uma festa obrigatória para todas as nações da terra. Toda etnia, todo povo, tribo, língua e nação terá que celebrar a festa do tabernáculo. E nós somos cientes disso, nós temos a revelação sobre isso. Por isso, mesmo que timidamente, fazemos uma festa de gratidão no ano, em alusão à festa do tabernáculo. É muito tímido o que nós fazemos aqui. Mas pelo menos estamos assinalando para essa geração. Haverá uma festa contínua de tabernáculo por 1000 anos. Amém, povo santo? Vamos ler a base profética disso? Zacarias 14:16. Festa tabernáculo não vai parar. Festa tabernáculo continuará. Há algumas inferências de que haverá Páscoa também no milênio. Há algumas inferências que haverá lua nova no milênio. Ou seja, algumas festas ainda vão continuar durante o milênio. Mas somente a de tabernáculo é exigida de todas as nações do milênio. Vamos ler aqui, Zacarias 14:16, igreja, vamos lá? Todos os que restarem, de quais nações? Todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Qual é a primeira parte da profecia? O que você entende?
Todos que sobrarem da guerra, da batalha do Armagedon, da batalha com a besta, com o anticristo, todos os que sobrarem terão que subir de ano em ano. Isso é período corrido, não é uma vez só, todo ano tem que repetir. De ano em ano, para adorar quem? O rei. O rei aqui é Jesus, vai estar na terra, lá em Sião. E que mais, irmãos? O Senhor dos Exércitos. E para celebrar a festa da Páscoa, está escrito aqui? Está Pentecostes, está aqui, irmãos? Está a festa dos tabernáculos. Verso 17. Não só é obrigado todas as nações restantes celebrarem a festa do tabernáculo, como tem sanção da parte de Deus se não celebrar. Tem punição. Perceba o caráter dessa festa. Depois eu vou explicar por quê que Deus pode sancionar. Verso 17, irmão, vamos lá? Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Mas eu também não gosto de chuva mesmo. Alguém vai pensar. O que tem? O que tem? Se eu não quiser ir lá para adorar Jesus e não receber chuva. Fica no lugar de seca para você entender o que é chuva. Sem supermercado. Dependendo de plantar e colher, você vai chorar. Suas lágrimas vão regar o chão seco. Se não tiver chuva. Avança aí, tem mais. Versos 18 e 19, assim eu termino. Vamos lá? Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar. Meus irmãos, está vendo aqui uma imposição do reino? É uma imposição absolutista, sim. Quem quiser ser aí politicamente correto, não vai ter fé nessa palavra. Não tem democracia no reino. O reino vindouro é uma monarquia absolutista. É a lei do rei. Quem desobedecer tem sanção, tem punição. Todo mundo entendeu? Perceberam que o Senhor linkou a ida a Jerusalém para celebrar Jesus com a festa? A festa aqui está muito em voga aqui. É repetido 4 vezes nessa sentença aqui profética. 4 vezes. Não podia parar assim, né? O texto podia ser assim. Quem não subir para adorar o rei Jesus, o rei, que ainda não era revelado Jesus, ponto. Mas tem que subir para adorar o rei e celebrar a festa do tabernáculo. Não é só adorar o rei. Tem que celebrar a festa do tabernáculo. Então, queridos, isso aqui é uma revelação que eu estou aqui detalhando para você. Futuro das nações. Não é o povo de Israel, é a família dos egípcios. Como exemplo, é a família dos brasileiros, é a família dos americanos, dos africanos, dos europeus. É a família dos australianos, de todas as etnias, todos os povos. Terão que vir adorar. Então essa festa, ela não é uma sugestão democrática. Ela é uma palavra do rei. Agora eu vou explicar no finalzinho por que é tão sério esse negócio. Verso 19, vamos lá, igreja. Este será o castigo dos egípcios, no caso aqui, né, os egípcios, e o castigo dos que não são egípcios. Todas as nações que não subirem. Por que não está escrito aqui a adorar o rei? Que já falou antes ali. Mas qual é a ênfase aqui no finalzinho? Celebrar o quê? A festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, ela é decisiva para ver quem é grato de quem não é. Vou aplicar então para a gente finalizar. Essas nações sobreviventes escaparam da tirania do anticristo. Essas nações sobreviventes escaparam da morte. Porque Jesus vai triar entre bodes e ovelhas.
Eles escaparam da morte. Escaparam da marca da besta e escaparam da morte. Vão ter o direito de ser súditos no reino. Os santos já foram glorificados na volta de Jesus. Mas esse povo aqui são seres humanos naturais, que ainda dependerão da bênção da colheita nas suas vidas. Quantos dizem amém? Por isso a chuva é tão importante, porque se o Senhor amaldiçoar uma família ou uma área desse país aqui, por exemplo, nessa área não vai ter chuva, não vai ter comida. Vão passar necessidade e fome. Jesus deixou essa palavra, o Senhor deixou essa palavra como advertência. Todas as nações sobreviventes, elas terão que adorar Jesus em primeiro lugar. E em segundo lugar, terão que celebrar a gratidão pelo colhido. Porque Deus dará abundância de colheita no tempo do reino milenar. Não haverá mais fome, mas haverá ainda desobediência. Não haveria necessidade de trazer maldição e morte no reino. Sabe por quê? Porque o Senhor está abençoando. Ele já tirou a maldição inicial lá de Gênesis. Maldita é a terra por tua causa. No milênio, a terra volta a ser produtiva, superabundante. Não havia necessidade de nenhuma família da terra passar fome. Só vai passar fome ou sofrer maldição quem se negar a ser grato pelo que o Senhor já abençoou. Quantos entenderam? A festa do tabernáculo, ela é simbólica, ela é espiritual, mas ela também é determinante, como um aferimento de quem é grato pelo que Deus tem feito e quem não é. Quantos entenderam? Amém, povo santo? Eu acho que não tem mais nada que falar, já está bem completa a explanação. Festa do tabernáculo é uma festa que vai durar mais 1000 anos. Nós temos discernimento do reino milenar. Essa igreja aqui sabe celebrar a festa do tabernáculo, não como ritual da lei, mas como uma alusão ao futuro. Amém? Nenhum de nós aqui está sendo imposta a lei da festa do tabernáculo. Já isso bem claro. Se eu não quiser ir nessa festa, aí é contigo, minha irmã. Livre-arbítrio. É contigo. Não tem ameaça nenhuma. Não estou usando esse versículo aqui das nações para a igreja, viu, irmãos? Não estão usando esse versículo. Isso aqui é para as nações. A igreja não está dentro desse contexto. Mas quantos entenderam? Uma coisa tão simples, né? Vou finalizar assim. Vocês sabem por que eu sou ofertante? O pastor de vocês é ofertante. Eu vivo da obra de Deus. Eu como, sobrevivo, pago meu aluguel com recursos da obra de Deus. Mas desde que eu nasci de novo, eu sou ofertante. Porque eu entendi que não era uma imposição de lei, que era um privilégio poder separar parte do que Deus me deu e devolver para Ele, que não precisa de nada. Deus não precisa nem de... Deus é dono da prata e do ouro, Deus não precisa de nada. O nosso Deus não precisa de dinheiro, nosso Deus não precisa de bem, de recurso. O que Deus quer ver no meu coração e no seu? Gratidão. O que eu faço quando eu devolvo a Deus minha oferta? É um gesto de gratidão. Só isso. Não é o montante, não é a cifra, mas é o gesto. Por isso a palavra de Deus diz: Deus ama quem dá com alegria. Deus não se alegra, o texto não diz, Deus se alegra quem dá com alegria. Deus ama, porque é uma relação de retribuição de amor. Quantos entenderam? Eu entendi isso para a minha vida e nunca parei de ofertar. E eu oferto continuamente até o dia de hoje. Porque eu sei que não é o dinheiro, é a relação com Deus que está em questão. Não é o quanto eu dou, mas é por que eu dou. Eu dou porque eu amo a Deus e Deus me sustenta e eu sou grato pelo sustento. Então eu dou de volta uma pequena parte. E cada um de nós aqui, irmãos, é livre. Na nova aliança é livre. Nunca lhes foi imposto que tivesse que dar o dízimo, né? Recentemente até reformamos essa questão numa escola bíblica dominical. Batemos o martelo. Não tem dízimo na nova aliança.
é oferta. Isso é libertador. Já teve gente me perguntando na internet: pastor, você cobra o dízimo das suas ovelhas? Cobra o dízimo. Algum de vocês já foi cobrado o dízimo aqui nessa casa? Não sei nem quanto você dá, nem quando dá, porque os envelopes são sem identificação. Não há controle de oferta nessa casa. Entenda isso em nome de Jesus. Isso é para minha preservação também. Porque se talvez eu visse que um dá mais, outro dá menos, eu fosse tendencioso a favorecer um a mais, outro a menos, eu não sei quanto você oferta e não quero saber. Estou nem aí. O que eu ensino para as ovelhas que eu tenho possibilidade de guiar? Que sejam gratos a Deus. Que ofertem com gratidão. Amém, queridos? O âmago da questão não é a oferta, é o coração agradecido. Pastor, eu estou desempregado, não tem como ofertar na festa tabernáculo. Devo vir? Deve. Você está vivo? Você está comendo uma refeição ou duas por dia? Então venha. Para agradecer. Se oferta a você mesmo. Mas eu creio que Deus pode te abençoar. E você pode expressar, nem que seja o mínimo, para Deus, do muito que Deus tem feito na sua vida. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora. Você já aprendeu os conceitos. E eu já falei, é livre. Não quero participar da festa tabernáculo. Depois de tudo que entendeu, é contigo e com Deus. Não sou eu que vou verificar, é você e Deus. Deixa eu explicar uma última coisa para você. Última coisa. Você sabe que antes da festa tabernáculo tem uma outra data lá em Israel, que é o Yom Kippur, o dia do perdão. E é muito próximo da festa dos tabernáculos. São dias de distância. Deus é interessante. Deus exigiu de Israel o Yom Kippur, e na sua lei diz que todo homem tem que se contristar. Por isso, em Israel, é a única data, por lei, que tem que jejuar todo mundo. Na sua Bíblia, Deus até sugere que façamos jejuns, mas não há um artigo de lei que mande jejuar. Mas no dia do perdão, do arrependimento nacional, quando o sacerdote entrava no Santo Santos a favor da nação, todo israelita tinha que jejuar e ficar triste, se contristar pelos seus pecados. Para nós, o Yom Kippur já se cumpriu em Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito que fez a remissão dos nossos pecados. Os judeus não creem no Cordeiro Jesus. Por isso ainda celebram o dia do perdão, pedindo a Deus que perdoe seus pecados uma vez por ano. Há um contraste. Dias antes, exigência de contristar, de ficar triste. Na festa tabernáculo, exigência de se alegrar. Tem que mudar. Se Deus, sabendo que as duas festas estão bem pertinho uma da outra, as duas datas, por que Deus exigiria aqui fique triste e aqui fique alegre? Sabendo que nós não somos, programáveis. Nós não somos programáveis. Deus quer alegria aqui, que você expresse sua gratidão. Amém, povo santo? Mesmo que já tenha passado dias difíceis, dias de enfermidade, dias de dificuldade financeira, não importa toda a luta que você tenha passado. Quando chega aqui, Deus quer alegria. Então, alegre-se na festa de Deus. Amém? A festa é de Deus. Vamos clamar a Deus por nossas vidas, preparar nosso coração para essa semana. Você tem motivo de gratidão para expressar no próximo domingo, irmãos?